aprovada em 2015, depois de tudo que vimos, é algo que assim, eu não consigo nem qualificar. Acho que é melhor nem qualificar, porque não é possível que algo daquela ordem tenha sido aprovado à luz da crise que, como eu costumo dizer, da crise de gestão da água. Não foi uma crise de água. Nós sabemos que a cada 10 anos São Paulo tem um regime de escassez mais agudo. Isso já está mostrado, os colegas do IAG mostram. Aliás, para fazer uma propaganda final, a universidade tem um ritmo um pouco diferente. Nós estamos trabalhando já há um ano e, se tudo der certo, esperamos até o final desse ano, se não ano que vem, nós vamos lançar um livro organizado pelo Instituto de Estudos Avançados, mostrando vários aspectos que geraram a gestão de crise hídrica em São Paulo. E não há dúvida que alegar a falta de chuva é o argumento mais frágil. Esse argumento ele é absolutamente frágil, porque se sabe que sazonalmente São Paulo enfrenta. Foi assim nos anos 80, 95, a famosa negociação de 2004, que teve que parar tudo porque era uma crise aguda, enfim. Então, nós temos, de fato, conhecimento que esse ciclo está posto, como um pouco, de alguma forma, também a crise aguda no Nordeste atualmente. Então, são cíclicas. Então, o que fazer para evitar esse momento? E parece que ainda não se pensa em 10 anos. Né? 10 anos. Parece muito tempo, mas não é muito tempo, é nada. O planejamento estratégico se faz em 5, 10, 20 anos. Então, de fato, nós temos que mudar a mentalidade e fazer uma relação direta entre preservação ambiental, conservação de ambientes protegidos com vegetação original e oferta de água. Isso está também mais do que mostrado na literatura. Enfim, a nossa companheira do SESC está me olhando com uma cara de brava aqui, dizendo que devemos encerrar a sessão. Então, agradeço a presença de todos e convido para visitar aí todos esses estandes móveis que estão disponíveis e para a sessão da tarde. Muito obrigado pela presença até agora. Agradecemos a fala de todos, lembrando que retornaremos às 14h30 e a programação complementar, além dos laboratórios, também acontece no terraço panorâmico, o acesso pelo elevador ao lado direito do teatro. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos de volta. Iniciaremos agora, então, as atividades desse segundo período. E eu convido ao palco o senhor César Seara, que fará a conferência A Água como Questão Global, 8º Fórum Mundial da Água. Você pode ficar à vontade. Tem água aqui para o senhor e esse daqui é para passar, tá bom? Tá ok. Boa tarde a todos. Cabe-me a honrosa missão de mantê-los acordados, tá? Depois do almoço, é evidente, todo mundo acordou cedo, mas nós vamos conversar a respeito de um assunto que suscitou tantas colocações pela manhã, a água e o esgoto. Antes de iniciarmos essa nossa apresentação, todos estão vendo aí, tá bem nítido, tá aí? Tá, bom. Eu gostaria de fazer algumas colocações. A primeira, que tem tudo a ver com o título desse evento. A saúde de um povo começa pela boca, pela água que se bebe. Se a água é boa, a saúde é boa. Se a água não é boa, a saúde tem seus problemas. Diria também que a pior água é aquela que nós não temos. Essa é a pior água que nós não temos. Diria também ainda sobre a água, que por 2 anos atrás, fomos maciçamente, todos os dias nós escutávamos, país rico é país sem pobreza. Estou fazendo todas essas colocações porque depois nós vamos consolidar esses nossos pensamentos. Mas eu faria uma seguinte modificação. País rico é país com saneamento para erradicar a pobreza. A pobreza não será erradicada se nós não tivermos água, esgoto, resíduos sólidos, o manejo dos resíduos sólidos e manejo das águas pluviais. Não erradicaremos a nossa pobreza. Diria mais ainda
pelos anos vividos, e darei 2 exemplos bastante interessantes a respeito do nosso país. Somos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 200 milhões de habitantes, as nossas regiões têm as suas peculiaridades culturais, folclóricas, regionais, alimentares. Eu sou de Santa Catarina, trabalhei em Florianópolis por 25 anos, antecipando aqui o Eduardo vai falar, na Companhia Catarinense de Água e Saneamento, a Sabesp Santa Catarina. E depois, em 2000 até 2004, eu trabalhei em Manaus, uma concessão privada, que tem a concessão dos serviços de água e esgoto de Manaus. Diria o seguinte: Manaus tem água, o norte tem água e tem pouca gente. O sul e o sudeste tem pouca água e tem muita gente. E isso é um problema. Diria mais ainda que, em termos de esgoto, quando se chegou a Manaus, foi feita uma pesquisa do IBOP, somente 4% da população tinha preocupação com o esgoto e tinha a vontade de pagar a água, 4%, o esgoto. Aí descemos do norte e vamos ao sul, vamos a Santa Catarina, um estado que me orgulho, que tem indicadores socioeconômicos, financeiros, os mais maravilhosos do Brasil, que representa uma Europa brasileira, mas em termos de esgoto coletivo, zero. Não tem esgoto coletivo. É um paradoxo. Todo mundo adota a sua solução individual, uma fossa e um sumidouro. Então, vejam que esse assunto vamos discutir anos e anos e anos e anos até nós conseguirmos. Qual é o nosso cotidiano com a água e com o esgoto? Acordamos pela manhã, aí tem uma torneira, nós abrimos a torneira, lavamos o rosto, escovamos os dentes, vamos noutra torneira, tomamos um banho, usamos o vaso sanitário, vamos na cozinha, abrimos a torneira, fazemos um café. Esse é o nosso relacionamento com um bem tão escasso e tão difícil de potabilizar, e tão difícil, é um processo industrial de entregar a água que nós falamos pela manhã, de boa qualidade. O sonho de todos nós é que podemos tomar água da torneira. O meu gato toma da torneira, mas ele é um gato, nós somos uma pessoa, mas tudo bem. Então, esse é um quadro que nós temos que conviver. E aí, quando se fala da escassez, chegamos de manhã, abrimos a torneira e não tem água. Conseguimos encher um copo de água, conseguimos tirar, desculpe o termo, a ramelinha dos olhos, conseguimos escovar os dentes meio mal, e aí levamos ainda um pouquinho e ainda fazemos um café solúvel e tomamos o café. Essa quer dizer, a escassez. Outro detalhe também, segundo um amigo meu do Nordeste, falando sobre a crise hídrica, ele disse: olha, aqui nós temos seca, lá na região sul e sudeste, aquilo é falta d'água. Esse é o quadro que se avizinha. Então, o que acontece com a água? O porquê disso aí? Primeiro, os formuladores das políticas públicas que se refere à água e esgoto confundem. Saneamento não é um programa de obras, é a prestação de um serviço público essencial à saúde da população. Não é vou fazer tantos metros de cano, vou fazer tantas estações elevadoras. É a prestação de um serviço público. O saneamento sempre está ausente, infelizmente, nas formulações das políticas públicas. Por outro lado, o usuário, aquele que se beneficia do serviço, dá pouco valor agregado àquele bem, àquele serviço que ele recebe. Pasmem, nas várias palestras que eu tenho feito, sempre procuro pesquisar.
e faça a seguinte pergunta: ao final do mês, se seu dinheiro não for suficiente para pagar o telefone, a energia elétrica, a água, ele não paga a água. Esse aqui ele paga. E não reclama do preço, que é muito caro. Isso, comparado à prestação do serviço público de água e esgoto, é irrisório o valor em relação a isso aqui. Mas isso aqui ele paga. Então, essa é um quadro que nós temos em nosso país. Nosso vizinho aqui, o Chile, resolveu o seu problema. Hoje ele está universalizado, o Chile. Tem água e esgoto. Aí faço um paralelo ao nosso país. Nós falamos que são 200 milhões de habitantes, dos quais 163 milhões estão conectados a uma rede de água. Água, se a água é boa, de boa qualidade, se não é, se é intermitente, se tem, não vamos discutir. E somente 100 milhões, em números redondos, estão conectados a uma rede de esgoto, que é coletado, afastado, tratado. Já chegaremos lá. Para mim, a universalização desse serviço só ocorrerá quando todo brasileiro, quando todos nós tivermos água e tivermos uma ligação de esgoto. Ou seja, 160 milhões de ligações de água, 160 milhões de ligações de esgoto. Isso corresponde a 52 milhões de ligações de água e 28 milhões de ligações de esgoto, ou seja, falta fazermos 24 milhões de ligações de água, de esgoto, perdão, que representados linearmente através da rede de distribuição, em números redondos também. No Brasil temos 600 mil quilômetros de rede de água e somente 270 mil quilômetros de rede de esgoto. Falta fazer mais da metade. E do esgoto coletado, da água consumida, que gera um esgoto, coletamos 50%, e desses 50%, somente 30 e poucos por cento é tratado. Esse é o quadro que nós temos. E há necessidade, em 20 anos, para que todo brasileiro tenha água e tenha esgoto, em torno de mais de 300 bilhões de reais a serem investidos. Não sou um cavaleiro do Apocalipse de forma nenhuma, tenho confiança e tenho otimismo em nosso país. Mas qual o legado que deixaremos para os nossos filhos, netos, bisnetos e nossos sucessores? É uma pergunta que eu não tenho a resposta e eu gostaria, depois a gente pode até discutir, que resposta daremos a uma criança hoje, de que mundo eu viverei? Como será esse mundo do amanhã? Feitas essas colocações, agora vamos conversar um pouquinho sobre aqui o que nós deveremos falar. Cabe aqui a água como questão global e o 8º Fórum Mundial da Água, que, coincidentemente, será no Brasil, em Brasília, em março de 2018. A água é um recurso escasso. Todos nós sabemos que a água é um recurso escasso e que as demandas da agricultura, 70%. Indústria, 20%. E o consumo humano demanda 10%. Na indústria, ali tem mineração e tem outras atividades industriais. Mas isso deve ser equalizado. Como? Até então, nós vimos discutindo o problema da água de uma forma vertical. Água para a indústria, água para consumo humano. Aí aquelas discussões nossas do PCJ, do Vale do Paraíba, e vai por aí afora. A energia elétrica. A água está sendo discutida no sentido transversal. Qual o problema de eu captar essa água em detrimento ao outro tipo de consumidor? No século XX, a população triplicou mundial. Triplicou. E nesse século, em 2050, seremos mais 3 bilhões, ou seja, seremos 10 bilhões de pessoas nesse mundo, mas a água continua a mesma. A oferta continua a mesma. E esses 3 bilhões, tendo altíssimas taxas de fertilidade, nascerão em países que têm problema de aprovisionamento. É essa a visão
que o Conselho Mundial da Água tem, que é o conselho o responsável pela realização do Fórum Mundial da Água. O Conselho Mundial da Água, o que ele quer? Ele quer promover, criado em 96, ele tem promover o desenvolvimento social e econômico pela adoção de soluções tecnológicas e superar os desafios, e também promover uma melhor gestão e governança da água em nível mundial. Tudo o papel fica bonito, isso tudo, todas essas coisas são bonitas, mas aí a gente sempre pergunta, e aquele que não tem água? A gente sempre pergunta isso, aquele que não tem água. Por quê? A água hoje, a nível mundial, nesses que têm problema de aprovisionamento, as pessoas continuam se abastecendo da forma de milênios e milênios e milênios de anos atrás. Eu vou ao encontro de onde tem a água, põe a latinha na cabeça e carrega. E assim tem feito. Para mim, pessoalmente, a primeira grande obra que o homem fez de um serviço público foi um sistema de abastecimento de água, para ele evitar ir lá tomar água com aqueles bichos pré-históricos grandes. Ele ia, não sabia se voltava. A questão de sobrevivência falava mais alto. Tem sede lá em Marselha, que é a cidade mais antiga da França, e congrega vários colégios. Tem instituições intergovernamentais, governos, autoridades, empresas, instalações, ONGs, usuários de água, associações profissionais e academia. Isso são 5 colégios que o Conselho Mundial da Água tem. Nós já chegaremos lá. Os representantes no Conselho, que são 35, 36, incluindo o prefeito de Marselha. 18% está a nível internacional, Canadá, Estados Unidos, 18% nas Américas, 27% na Europa, 8% na África, 1% na Oceania e 40% na Ásia. Esse é o Conselho Mundial, dos governadores do Conselho Mundial da Água. Eles têm um título de governadores, é um título bacana, bonito. E aqui, os governadores do Brasil. No Colégio 1, governos e autoridades governamentais, o Brasil não tem representante. No 2, que é indústrias e empresas, seria aquele que estaria falando aqui no meu lugar, mas hoje se encontra num evento em Tijuana, no México, o Newton de Lima Azevedo, que é o governador. E o alternativo dele, o vice-governador, no nosso, seria o Ralph Terra, que é o presidente executivo da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, ABDIB. Temos também o Colégio da Sociedade Civil, que são as ONGs, é a REBOB, a Rede de Organizações de Bacias, e, inadvertidamente, autoridades governamentais, eu pulei a ANA, que são 2, também tem o Ricardo e o Paulo Varela, que são os representantes. E, por fim, no Colégio 5, o professor Benedito Braga, que, coincidentemente, é o presidente do Conselho Mundial da Água, que foi reeleito de 2012 a 2015 e reeleito de 2015 a 2018. O que pauta as ações do Conselho Mundial da Água? Hoje se tem uma voz, a água tem uma voz a nível mundial e promove também acordos, políticas voltadas à gestão integrada e governança dos recursos hídricos. A água, no sentido sempre discutida, analisada no sentido transversal. Aí, então, os governadores, como é que é feito? São diretores, isso nós já falamos, e o governador, liderado pelo Braga, foi reeleito para o mandato até 2018. Conversamos aqui e pudemos sintetizar a conversa ao final, a conclusão do que foi debatido de manhã, a visão estratégica que se tem. A segurança. O que é a segurança hídrica? Nós, como humanos, queremos sempre chegar de manhã, termos a nossa água e termos o esgotamento sanitário. Segurança humana.
Segurança socioeconômica. O último relatório da ONU fala o seguinte, em termos de geração de emprego e renda. Quase 80% dos empregos em todas as atividades tem vinculação da água. Quase 80% dos empregos tem vinculação com a água. De alguma forma, a água aparece como um insumo básico. A gente acha que é escasso, mas é fundamental à vida, para a nossa sobrevivência, e também para as outras atividades que geram geração de renda, emprego, e vai por aí afora. E estamos falando aqui também da segurança ecológica, com todos esses nossos parâmetros, todos os nossos controles, todas as nossas preocupações em manter os mananciais preservados, limpos, não poluídos e que tenham a vazão suficiente para atender à demanda daquela população beneficiada. A visão estratégica que se tem, né? A visão estratégica que se tem, se parte, onde você tem disponibilidade hídrica, há desenvolvimento. Onde não tem disponibilidade, há uma indisponibilidade hídrica, você não tem desenvolvimento. E, tampouco, e a gestão adequada desses recursos hídricos. Temos comitês de bacia, tudo isso. Mas essa parte integrada, vejam bem, aqui a nível de Brasil, o que nós temos? Temos quem trata da água aqui. Tem o Ministério do Meio Ambiente, tem o Ministério das Cidades, tem o Ministério do Planejamento, tem o Ministério da Fazenda, o Ministério da Saúde, tem, e alguns outros, acho que 8 a 10 ministérios, a rúbrica água e saneamento está presente no seu orçamento. Essa pulverização de recursos e pulverização de políticas gera aquela nossa discussão pela manhã, a preocupação que ninguém fala com ninguém. O que é segurança para todos? A segurança para todos, nós temos ali água, saneamento, adaptação às mudanças climáticas, que nós temos sentido isso no nosso dia a dia, e gestão dos riscos e desafios. Nós sempre queremos um mundo melhor para nós. Nós sempre queremos deixar um legado sustentável, que não sejamos penalizados pela ausência de políticas e pela ausência não só de políticas, a vontade e a ação política. Muitos de nós temos muita vontade, mas a ação política não cristaliza, fica... E aí as perguntas, não aconteceu, vai acontecer, não aconteceu. E o desenvolvimento socioeconômico, falamos da geração de emprego e geração de renda, indústria de alimentos, indústria de energia, desenvolvimento urbano, e por aí. E, por fim, a sustentabilidade ecológica. Ali se fala redução da poluição e conservação dos ecossistemas. E vou falar também, que ali não está, num assunto que tem sido, todo mundo fala hoje em dia, a redução de perdas de água. Nós temos uma fábrica que produz 100 e perdemos 40. Isso em alguns lugares. Outros lugares perdem muito mais, 60 litros. Produzimos 100 litros e perdemos 40, 60 litros. E isso se vai. O setor, aí voltando nessa parte da sustentabilidade ecológica, que tem a ver com a sustentabilidade econômico-financeira. É um setor, o setor de água e esgoto no Brasil, ele fatura por ano 45 bilhões de reais, entre os operadores públicos, privados, públicos estaduais e municipais. Fatura 45 bilhões. Agora, vamos comparar com o PIB de 2014, que foi 5,5 trilhões de reais. Quase 1% da formação do PIB teve origem
na prestação do serviço de água e esgoto. Desses 45 bilhões de reais, 42 bilhões é arrecadado, os outros 3 bilhões é a inadimplência, é aquele que o pessoal não quer pagar. Mas, por sua vez, as despesas para a prestação desse serviço e gerar o faturamento daqueles 45 bilhões, empata com os 42 bilhões, ou seja, o que arrecada, paga a despesa, com raríssimas exceções. A maioria não paga. E aí continuamos nós com esse nosso problema no cobertura de água até razoável, mas a cobertura de esgoto, sofrível. A cobertura do tratamento de esgoto, pior ainda. A tarifa é o grande financiador da nossa meta para a universalização. Vou falar mais outra coisa, alguém até pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Não tem serviço de graça. Há um preço a ser pago pela prestação do serviço. E isso incomoda muitos, mas não há mais espaço para paternalismo. As tarifas devem ser justas, adequadas e realistas. As tarifas são reguladas pelas agências reguladoras. Tanto pode ser um prestador público estadual, como um prestador público municipal, como um prestador privado. Ou seja, a tarifa tem que ser realista. Estou sendo cobrado 10 minutos. O fórum, onde aconteceu os fóruns? Os fóruns aconteceram sempre no hemisfério norte. Esse 8º fórum será no hemisfério sul. E a ideia do fórum é consolidar o pensamento da América Latina, do México até a Patagônia. Consolidar o pensamento da América Latina em termos da água e do esgoto, e da gestão integrada também dos recursos hídricos. Ocorreu em vários lugares, México, 2006, e é realizado a cada 3 anos. Eu participei de 2, um em Istambul e outro em Marseille. Esse da Coreia, o último de 2015, foi realizado em 2 cidades. Não foi muito interessante essa parte operacional do fórum, porque hora estava numa cidade, hora estava distante de 70 quilômetros. E aí, uma listagem de melhor visualização, sendo que a primeira teve somente 400 participantes, a segunda, em Haia, na Holanda, 6.000 participantes, a do Japão, em 2003, foi 12 mil, a Cidade do México, 15 mil, Istambul, 25, Marseille, 28, da EGO, 40 mil, e se estima que no Brasil superemos esses 40 mil participantes. A ideia, o assunto, o tema água, foi cada vez mais preocupante e cativante, a gente vê pelo número de pessoas que participaram. O fórum aqui, em Brasília, será de 18 a 23 de março, todos estão convidados. Brasília é uma cidade interessante, há espaço disponível e bom para a realização desse fórum. Por que o fórum em Brasília? A decisão de realizar um fórum em um determinado país e cidade é o mesmo critério adotado pelas Olimpíadas. No final, restaram Copenhague e Brasília. Evidente que os governadores optaram por Brasília, porque a Europa já realizou vários fóruns, e qual o tamanho da Dinamarca tem a sua importância, mas o porte geográfico do Brasil, ou seja, quando o Brasil se move, a América Latina se move. Quando o Brasil fica parado, a América Latina para também. Então, e tem um detalhe também que nós falamos antes, foi que 12% da água está aqui, está lá no norte, e nós detemos 12% da água do mundo, né? Também tem um detalhe
que nós falamos, e a doutora Alessandra também falou bastante, do nosso arcabouço legal e institucional, né, a termo de recursos hídricos. Temos isso. Temos excelentes leis, pouco implementadas. Tem excelente lei. A lei do recurso hídrico é sensacional, mas pouco implementada. Bom, nós temos um órgão que fala sobre água, que é a ANA. A gente fala, não é? A água e esgoto, a gente fala com o Ministério da Cidade, mas fala com a FUNASA, aí fala com outro órgão, planejamento. Quer dizer, o recurso hídrico, quem fala é a ANA. A nossa sociedade está enganjada nesse assunto. Quer dizer, há uma plateia aqui interessada nesse assunto, escutar o que a gente tem falando. Há no Brasil uma consciência da necessidade, mesmo no norte, onde aquela abundância daquela água, isso não vai acabar, mas eles, o pessoal do norte, o Amazonas e Belém, o Acre, o Rondônia, tem essa preocupação da preservação da sua floresta e da sua água. Brasília é um polo interessante para se fazer evento. O lançamento do fórum foi em Brasília, extremamente elogiado pelos demais países, no atendimento, e é praticamente tudo consolidado num local só. E aqui, aquela que nós falamos, está no hemisfério sul, e a oportunidade de realizar isso abaixo do hemisfério do Equador. E como é que isso funciona? Como é que é esse organograma do fórum? O fórum tem, o tema é compartilhando água, aquele assunto não é mais no sentido vertical, mas sempre no sentido transversal. Tem conferência, reuniões, acordos, processos, tem um processo temático, processo regional, político, fórum cidadão, e tudo isso voltado à sustentabilidade, tudo isso integrado com o assunto sustentabilidade. E, paralelamente, tem uma feira exposição, que será realizada a parte de auditórios, eventos, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, e a feira em exposição no estádio Mané Garrincha, uma herança da Copa do Mundo de 2014. E, por fim, muito obrigado. Felizmente, mantive todos acordados aqui pelo interesse que todos nós temos nesse assunto da água em resolver os nossos problemas. Afinal, a nossa liderança na América Latina e no mundo precisa ser preservada e consolidada. Muito obrigado. Uma boa tarde. Fui pontual. Agradecemos ao César pelas palavras. E, dando continuidade, eu convido ao palco o Eduardo Mazolenes de Oliveira, que coordenará o último painel do seminário, Potabilidade para uma Vida Saudável. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria, em nome da CETESB, do qual eu venho representar aqui, agradecer ao convite do pessoal da Vigilância, ao Sérgio Valentim, e parabenizar pela organização do evento. Já temos várias edições desse evento e sempre importante, sempre articulando e trazendo temas importantes, né? Em primeiro lugar, eu queria apresentar o nosso palestrante que acabou de sair, o Dr. César Seara, né? Dr. César, além de consultor do Conselho Mundial da Água, ele é um consultor na área de saneamento, trabalhou em vários órgãos, né? Tem uma caminhada importante aí. Trabalhou na... por isso que ele tem 74 anos. Trabalhou na Casan por 25 anos, que é a empresa de saneamento de Santa Catarina, foi consultor do BNDES, da Organização Pan-Americana de Saúde, foi diretor da Thames Water na Inglaterra, né, e foi também consultor do Conselho Mundial de Água, né, que agora é o que o senhor está exercendo agora. Enfim, consultor de uma série de órgãos, participou de uma série de atividades aí. Então, mais uma vez, agradecendo e parabenizando.
O nosso painel, né, vou passar muito rapidamente, muito mais importante do que eu estou falando aqui é os nossos palestrantes, mas eu queria destacar que é um tema importante, estratégico, entre tantos temas que esse evento tem discutido, né, e é um evento cujo foco é segurança hídrica e proteção da água, nada mais interessante, nada mais estratégico do que a gente passar, né, vir de episódios de crise hídrica, né, e por escassez, né, também existe crise hídrica por qualidade, por outros problemas, né, enfim, a gente vem de uma situação assim, e esse é um tema carregado do quê? De conceitos, de técnicas, de práticas, de estudos, de arranjos institucionais que evidentemente não nasceram, né, não vêm do ar, quer dizer, eles vêm do quê? Numa discussão do enfrentamento dos problemas, das mobilizações sociais, da mobilização da academia, tudo isso vai fazendo evoluir o arcabouço institucional, os conceitos, as práticas, né, até chegar lá na Constituição de 88, né, cravando uma série de coisas importantes. Essas coisas vêm se desdobrando com dificuldade, mas vêm, né, no campo da potabilidade. Eu preciso recuperar aquilo, né? Desde 77 a gente vem caminhando até a 2914 com o tema da segurança hídrica, do plano de segurança da água, né? O Plano Nacional de Saneamento Básico, a Política Nacional de Saneamento Básico, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Assim, uma característica importante de todas essas políticas públicas, né, e do qual a de saúde tem um recorte especial, um destaque especial, essa questão do processo de elaboração delas, né, e de implementação também, né, ou seja, processos participativos importantes, né, em que esses conceitos, portanto, nascem dessa discussão pública, né, e alguns deles nós discutimos de manhã, ou seja, como já foi falado de manhã, o Dr. César falou agora, uma série de conceitos que estão aí, né? Então, nós temos um arcabouço legal, eles não nasceram só da academia ou só do setor público, eles nasceram de uma mobilização social, e acho que isso a gente não pode perder. Por mais questões e problemas sociais que a gente tenha, e dificuldades no setor de saneamento, a gente tem um arcabouço legal que é construído a partir desse processo histórico. Então, tem algumas coisas importantes, né? Por exemplo, a questão da universalização, todas essas políticas públicas, se a gente for olhar bem, todas elas têm essa raiz, né? Na controle social, né? Foi colocado o decreto 5440 de 2005, a articulação institucional, enfim, a participação pública no processo de formulação e implementação. Então, essas questões, essas diretrizes, esses conceitos reperpassam essas políticas e são um convite importante, um espaço importante que a gente, por mais problemas que tenha, não pode perder. E as palestras que vêm aqui na sequência, todas elas, de um jeito ou de outro, a gente analisando, nós vamos observá-las agora, vamos assisti-las, depois discuti-las, elas têm um pouco dessa, né, de alguns desses temas, dessas questões. Então, sem mais delongas, eu queria chamar os palestrantes, e aí pedindo uma gentileza para a doutora Aline, que viria agora na sequência, né? O Daniel Cobucci de Oliveira, ele tem um problema com o voo dele, está com um problema de atraso no voo dele, precisaria fazer a palestra dele, viria a doutora Aline e ele, então a gente pede para trocar, se não houver problema com a doutora Aline, a gente gostaria então de convidar o Daniel Cobucci de Oliveira, que vai nos falar sobre avanços na vigilância da qualidade da água no Brasil. O Daniel é coordenador da Coordenação Geral da Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Então, eu queria convidar o Daniel para assumir aqui os trabalhos da sua palestra. Boa tarde. Primeiro, eu agradeço a organização pelo convite para participar desse evento. O Ministério da Saúde, em todas as edições que a gente convidado, a gente faz questão de participar, que é um evento totalmente qualificado. A gente aprende bastante com as experiências, com as falas dos palestrantes. E, nesse mesmo momento, a gente também pede desculpas por... A gente sabe o quão difícil é organizar um evento, então, assim, em cima da hora ter que mudar uma ordem, enfim, qualquer coisa, é bastante complicado. Então, a gente agradece e também peço desculpas a vocês, os participantes, que, infelizmente, não vou poder ficar para a parte de debate,
que particularmente eu acho a mais produtiva, mas por essa questão do problema do voo, eu não vou poder participar, mas vai ter o meu contato no final da apresentação. Aí eu peço que vocês anotem o e-mail e qualquer esclarecimento eu respondo a vocês. Bom, o tema que foi proposto para a gente é os avanços da vigilância da qualidade da água no Brasil. Então, nós vamos falar aqui, primeiro, sobre os conceitos básicos da vigilância, objetivos da vigilância em qualidade da água, apresentar os principais instrumentos dessa vigilância, e aí, a partir desse momento, vamos destacar 2 desses instrumentos, que é o CISÁGUA, que é o Sistema de Informações sobre Qualidade da Água, e a própria Portaria 2914, que hoje ela foi bastante comentada, especialmente sobre o processo de revisão dela. Bom, então, como eu disse, o objetivo do programa Vigiágua é promover a saúde e prevenir agravos de doenças de transmissão hídrica por meio de ações de vigilância de qualidade da água do consumo humano. Os objetivos específicos que a gente destaca é reduzir a mortalidade por agravos de transmissão hídrica, melhorar as condições sanitárias das diversas formas de abastecimento de água, em articulação com os responsáveis pela operação dos sistemas de abastecimento de água, sistemas e soluções alternativas, participar e desenvolver políticas públicas, dentre elas a própria Portaria 2914, apoiar o desenvolvimento e ações de educação em saúde. Bom, com relação especificamente falando sobre o monitoramento do programa Vigiágua, ele tem como atribuição ou como meta avaliar a qualidade da água consumida pela população, aferir o monitoramento realizado pelo controle, os responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas, subsidiar a associação entre agravos à saúde e a qualidade da água distribuída e identificar os pontos vulneráveis nos sistemas e soluções. E, finalmente, aqui, avaliar a integridade de sistemas de distribuição. Bom, e aí, sim, a questão dos principais instrumentos. Como primeiro destaque, seria a Portaria 2914, que ela trata sobre, dentre outras questões, do padrão de potabilidade e responsabilidade dos diversos setores envolvidos no abastecimento na água para consumo humano, a Diretriz Nacional do Plano de Amostragem do Vigiágua, o Decreto 5.440/2005, que também foi comentado hoje e ontem, não só hoje, e os sistemas de informação da vigilância da qualidade da água para consumo humano, que é o CISÁGUA. Especificamente, vou tratar, então, desses 2 temas, do ponto 1 e do 4, e, em primeiro, vamos falar sobre os sistemas de informação, que foi algo também bastante comentado, a questão de acesso à informação. A nossa visão, lá da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental, é a mesma e não poderia ser diferente. Os dados têm que ser... Só faz sentido ter dados se a gente trabalhar com eles, se a gente tiver acesso a eles. É que, às vezes, a gente tem uma série de dificuldades, inclusive no acesso a esses dados, mas, sem dúvida nenhuma, o acesso tem que ser dado, tem que ser público a todos, sem restrição alguma. E, nesse sentido, a gente tem caminhado nessa ferramenta, a CISÁGUA, ela tem passado por diversos avanços, com esse intuito de, cada vez mais, tornar essa ferramenta mais útil ao público em geral e a nós mesmos, no sentido de fornecer essas informações da água distribuída. Então, aqui só alguns destaques, falando sobre os percentuais da população segundo a forma de abastecimento de água. Aqui, em azul, é a população abastecida pelos sistemas de abastecimento de água. Então, são sistemas públicos, os sistemas maiores que a gente conhece, que normalmente são os administrados, para a gente tentar contextualizar, pelas companhias estaduais ou as autarquias municipais. Em um vermelho um pouco mais fraco, aqui um tom mais fraco, é a população abastecida pelas soluções individuais
ou seja, são soluções que é para abastecer um domicílio único, e a população abastecida por solução alternativa coletiva, que a população abastecida por SAI, de soluções individuais, é esse ponto cinza, você vê que é um percentual bem menos expressivo no cenário nacional, o que é bom. A gente entende que os sistemas são mais robustos e têm maior potencial de fornecer água com melhor qualidade. Isso, inclusive, depois nós vamos colocar... Essa é uma questão que a gente vai abordar na própria revisão da portaria, mas daqui a pouco vai ficar mais claro em que sentido. Bom, e aí tem, sim, o vermelho um pouco mais escuro, mais apagado aqui, é a solução abastecida por SAC. O que eu queria destacar, de fato, e aí, por isso, só está o percentual apresentado, é para esse vermelho mais forte, que é a população sem informação no CISÁGUA. A gente entende, sem informação, ou seja, o controle, a vigilância, nem mesmo colocou um dado de cadastro no sistema, que o sistema existe. Então, assim, são números expressivos em todas as regiões, dada essa facilidade para a gente considerar que tem a informação, e com destaque, aqui, por exemplo, chegando à região norte, algo próximo a 50%, sem a formação de que água abastece a população. Então, são dados alarmantes. Bom, e tentando refinar um pouco mais essa informação, desses que a gente sabe por qual sistema ou qual forma de abastecimento a população recebe a água, nós temos ainda um cenário, um complicador. Bom, primeiro, esses percentuais estão sempre em relação à população das regiões. E aí, se a gente olhar que os que informaram que a população é abastecida por sistema de abastecimento de água, cerca de, aqui no sul, 1%, só um segundo, é que, na verdade, essa apresentação não é a apresentação atualizada, mas vamos lá. Bom, a população abastecida, então, sem tratamento, ela chega por sistema de abastecimento de água, solução alternativa coletiva e solução individual, a esses patamares. Ou seja, se a água não passa por nenhum tipo de tratamento, fica claro que essa população está vulnerável com relação à qualidade da água. Não existe manancial, vamos brincar, né? Não existe um manancial potável. Toda e qualquer água, independente da qualidade dela, ela precisa passar por algum tipo de tratamento. Então, se não há tratamento, obviamente essa água a gente já pode dizer que essa água não é própria para o consumo. Bom, dito esse cenário preocupante ou não positivo, tem um gráfico que aí sim traz uma esperança que nós vamos conseguir atingir o objetivo, que é aqui, você vê que há um crescimento constante no percentual de implantação do Vigiágua. Bom, aí falando especificamente do dado de 2015, que aqui a gente atingiu cerca de 70% de implantação do Vigiágua, nós tentamos detalhar um pouco mais essa informação. Ou seja, em azul, o que a gente considera lá implantado com dados do controle, do cadastro, o controle e vigilância dos municípios. Então, ou seja, cerca de 70% tem todas essas informações, e aí com percentuais menores, 12% com dados do cadastro e vigilância, depois dados do cadastro e controle, aí aqui atingindo próximo a 7%, e apenas dados de cadastro, aproximadamente 7%. E sem informação,
nenhum tipo de informação, próximo a 6%. E aqui a gente consegue ver na distribuição no país, a gente vê que o cenário é um pouco mais preocupante na região norte e nordeste, né? A região sul, centro-oeste e sudeste está um pouco mais azul, né? Então, que representa ter dados de cadastro, controle e vigilância. E isso aqui a gente tem dado. Isso é importante salientar. Não quer dizer que essa água esteja adequada. Uma coisa é a gente ter informação, outra coisa é a informação que a gente tem dizer que a água é própria para consumo. Bom, aqui então tentando apresentar melhor a questão da distribuição por região, e para 2015, você vê aqui que a região sul tem um destaque na questão de cadastro, controle e vigilância, seguida pela região sudeste, onde nós estamos, e depois sequência centro-oeste e nordeste e norte. Bom, aqui, sim, agora tentando apresentar algumas coisas já relacionadas à qualidade da água propriamente dita. Como eu disse, o sistema, o CISÁGUA, a gente está trabalhando na melhoria dele. Então, esses aqui são dados bem preliminares, a gente entende que é um sistema que tem bastante potencial, mas ainda a gente não está conseguindo extrair todo o potencial dele. Mas estamos trabalhando para que a gente atinja isso o quanto antes. Mas aqui, só para que, a título de curiosidade, a equipe do Vigiágua lá, da coordenação, está trabalhando numa publicação mais robusta sobre vulnerabilidade e qualidade da água distribuída no país. Então, em breve, a gente acredita que conseguiremos apresentar esses dados de uma forma mais estruturada e que permita a gente a chegar a conclusões mais precisas. Mas, a título aqui de informação, a gente destaca que, quando os pontos, isso aqui são dados do controle, ou seja, dados dos fornecedores de água, responsáveis pelo fornecimento de água. Então, quando a gente fala da saída do tratamento, na saída da estação de tratamento de água, para esses parâmetros que a gente considera parâmetros básicos, a E. coli, que é um parâmetro microbiológico, coliformes totais e cloro residual livre, você vê que, por exemplo, aqui na região sudeste, o cloro residual livre ele chega ali próximo de 6%, fora do que é recomendado na portaria, ou exigido na portaria. No entanto, é importante a gente fazer uma observação que a gente não pode analisar a qualidade da água em escala, por isso eu trouxe só a título de ilustração, como uma curiosidade, uma provocação a vocês, que a gente não pode analisar qualidade da água a nível estadual. O atendimento ou não à portaria de qualidade da água, a portaria 2914, é avaliada sistema a sistema. Então, esses dados permitem a gente chegar a algumas conclusões, ou seja, a gente sabe que parte desses sistemas não estão atendendo essa questão do cloro residual livre, mas a gente não pode afirmar, generalizar essa interpretação. Bom, falando também agora sobre a questão da qualidade da água, no sistema de distribuição, também por parâmetros E. coli, Escherichia coli, coliformes totais, cloro residual livre, e aqui acrescentando a questão da turbidez, a gente vê que na rede de distribuição também apresenta um percentual de dados fora do padrão. E aí aqui a gente destaca um valor mais elevado, seria aqui próximo a 7% de turbidez na região nordeste. Aqui a questão da turbidez, ela até não é tão importante como ela é importante na saída da pós-filtração, mas é um indicador importante de integridade do sistema. Então, é bom se observar. Bom, era isso que a gente queria apresentar sobre os dados de qualidade da água. Enfim, o fato é que a gente está preparando esse informativo
mais robusto, com todos esses dados a nível nacional, de forma mais trabalhada, para que a gente possa aprofundar e orientar nas tomadas de decisão e, propriamente dito, na revisão da portaria 2914, que isso é uma informação bastante importante para a gente trabalhar o padrão de potabilidade. E aqui, agora sim, entrando na questão da portaria, a portaria hoje está dividida nesses 8 capítulos, disposições gerais, as definições, competências e responsabilidades, exigências aplicáveis aos sistemas e soluções alternativas coletivas, padrão de potabilidade, o plano de amostragem, as penalidades e disposições finais. Bom, a premissa básica da portaria 2914 e das anteriores e a que virá é que ela tem como foco a garantia ou a avaliação do risco à saúde. É isso que pauta a revisão da portaria. Se a gente tem algum valor de padrão de potabilidade, o que tem por trás daquele valor é a avaliação do risco à saúde. Então, essa é a premissa básica. Obviamente, a gente não pode simplesmente desenhar uma legislação sem considerar o cenário nacional. Então, a gente também não pode pecar nem por excesso, nem pela falta. No entanto, a gente tem sempre que focar na questão de proteção à saúde. Bom, e isso parte que foi discutido, foi comentado diversas vezes ao longo do dia hoje, é que, para que a gente consiga essa avaliação e gerenciamento do risco, a gente não pode trabalhar apenas a partir da estação de tratamento de água. A gente tem